estava em um período sombrio da minha vida. Eu sabia que eu era um escravo, mas não sabia de quê. Depois de muita reflexão, depois de muita análise, eu finalmente consegui entender de onde vinha esse sentimento. Esse sentimento de escravidão, sentimento de eu não estar fazendo o que eu deveria fazer. Um sentimento de que eu não era eu mesmo, de que de alguma forma algo me controlava. Após algumas reflexões, após alguns estudos, eu finalmente entendi que eu estava sendo escravo da minha própria mente. E neste vídeo de hoje, eu quero te contar como eu cheguei a essa conclusão e como eu me libertei disso. Por quê? Porque eu tenho certeza que talvez muitas das coisas que você gostaria de fazer na sua vida, você ainda não está fazendo porque você está sendo escravo de você mesmo. Você está sendo escravo da sua própria mente. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você é que existe algo chamado metaconsciência. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo. Como assim? Eu só conhecia a consciência. É natural. Quase todo mundo só conhece a consciência. E todo mundo acha que a consciência é simplesmente o pensar, o raciocinar, essa vozinha que está o tempo todo martelando ideias, dando opiniões, pitacos sobre coisas onde ela não foi chamada. Mas a metaconsciência é algo além disso. É uma separação entre a consciência e a mente. Porque quando eu achava que essa vozinha que ficava falando era a minha consciência, eu simplesmente pensava que eu não podia mudar. Que eu era aquilo ali e nada poderia fazer eu ser diferente. Eu podia sim aprender coisas novas, eu podia sim evoluir como pessoa, mas eu era aquela consciência. Mas aí eu descobri que não. Eu não sou a consciência. Eu sou a metaconsciência. Eu sou algo acima da consciência. E aí, quando eu entendi isso, eu descobri que a nossa mente nada mais é do que um instrumento que nos ajuda a chegar aos nossos objetivos. Um instrumento, uma ferramenta que nós podemos usá-la, esmiuçá-la, revirá-la para atingirmos quaisquer que sejam os nossos sonhos, os nossos objetivos. E quando você faz essa separação, você deixa de sofrer. Você deixa de o tempo todo procrastinar. Você deixa de se entregar a vícios. Claro, eu sei que não é tão simples, mas eu vou te explicar o processo aqui neste vídeo. Eu vou te explicar detalhadamente como isso mudou a minha vida e como eu consegui sair dessa mente escravizada por mim mesmo para uma metaconsciência, para uma coisa além da consciência. Então, como eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é se separar da sua mente, se ver de cima. Talvez você consiga fazer isso tendo alguns minutos de silêncio no seu dia a dia, tendo alguns minutos de meditação no seu dia a dia, onde você vai fazer o exercício de observar os seus pensamentos sem interferir. Muita gente acha que a meditação, para ela funcionar, eu tenho que acalmar a minha mente e não pensar em nada. Eu tenho que simplesmente respirar, focar na respiração e no momento presente e mais nada. Mas não. Existem N formas de meditação. E essa que eu acabei de descrever está sim certa. E é uma das mais comuns, é a meditação do silêncio,
A meditação onde muitas vezes você escuta a sua voz interior. A meditação onde muitas vezes você escuta a voz de Deus, a voz do todo. Mas eu quero falar sobre um outro tipo de meditação, que é a meditação onde você não irá interferir nos seus pensamentos. Você vai fechar os olhos e vai deixar tudo vir à tona. Mas ao invés de você escutar com complacência, escutar de forma passiva, sem entender que aquilo ali não é você, você vai fazer o papel do observador. Você vai se observar. Ok, eu estou pensando isso. Tá? Você vai, de certa forma, entendendo o que você está pensando. De onde estão vindo aqueles pensamentos? Como um observador, não como um interventor. Não, você vai observar os seus pensamentos. Com esse exercício, com o passar do tempo, você vai conseguir fazer isso diariamente, rotineiramente. Você vai conseguir observar os seus próprios pensamentos e, o principal de tudo, se separar deles. A partir do momento que você consegue fazer isso, que você se separa de você mesmo e passa a ver a mente não como si próprio, e sim como uma ferramenta, aí está na hora de você dar o segundo passo, que é o quê? Entender que pensamentos não são necessariamente aquilo que a gente realmente está sentindo. Entender que os pensamentos são coisas. E, como qualquer coisa, eu posso modificá-los, eu posso criá-los, eu posso tirar algum pensamento e colocar outro melhor no lugar. E aí, quando você consegue entender isso, já aprendendo, eu preciso que você anote num caderno tudo isso que eu estou te falando. Já aprendendo a primeira parte de ser um observador, de se separar da sua mente, dos seus pensamentos comuns, aí você vai para a segunda parte, que é analisar os seus pensamentos frequentes, os pensamentos mais comuns do seu dia a dia. Eu sei, de repente agora você está pensando, nossa, mas é muita coisa, como é que eu vou ocupar minha mente ficando o tempo todo pensando no que eu estou pensando? Não tem como fazer isso. Tem como. Tem como, porque existe uma coisa na nossa mente chamada neuroplasticidade. Qualquer coisa que você aprender a fazer com o seu córtex pré-frontal, com o tempo, ele vai passar a ser subconsciente. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. É neste nível que eu quero te ajudar a chegar. De você literalmente tornar isso um hábito subconsciente. Um hábito que você vai fazer de maneira inconsciente, sem precisar ficar pensando nele. Portanto, não é impossível, não é difícil. Basta que você queira aprender, basta que você tenha vontade de se desescravizar da sua própria mente. A partir do momento que você tiver essa vontade e que você fizer esse primeiro exercício de ser um observador de si mesmo e depois fazer o segundo exercício de entender que seus pensamentos são coisas e não parte imutável de si mesmo, a partir do momento que você começar com esses dois exercícios, você começar a fazer o passo 3, que é tirar os pensamentos ruins, trocar eles por pensamentos positivos, aí você vai estar a um passo de chegar onde eu cheguei. De chegar ao ponto de não existir procrastinação. Porque, para mim, não existe mais procrastinação. Por quê? Porque eu cheguei à metaconsciência, que é o próximo passo, é o quarto passo. Depois que você entende tudo isso que eu citei aqui para você, a metaconsciência é o que vai fazer com que você atinja seus objetivos, que vai fazer com que você atinja os seus sonhos, que é o quê? É automaticamente
pegar os pensamentos negativos, jogá-los fora e substituir por pensamentos novos. No começo pode ser difícil, sim. E eu não vou negar, foi difícil para mim também. Foi um caminho árduo de mais de 4 anos até eu entender o que realmente eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Portanto, não é fácil. Eu já disse aqui uma vez, eu vou dizer de novo, que eu não estou aqui para te dar coisas fáceis, para te prometer e dizer que você vai mudar do dia para a noite. Não, eu estou aqui para te contar a verdade do que eu vivi e o que eu quero passar para você também, para que você consiga chegar a este nível de não mais procrastinar, de não mais dizer que você não consegue por culpa sua mesmo. Porque a partir do momento que você entender tudo isso que eu estou te falando, você vai dar o próximo passo. Você vai ser alguém de realização. Você vai ser alguém que não vai mais procrastinar. Alguém que vai fazer, que vai realizar, que vai estar o tempo todo focado em construir. E a metaconsciência é justamente isso. É sua mente realizadora. A sua mente que quer construir, que quer fazer acontecer, que entende que você precisa descansar, que entende que você precisa de momentos de silêncio no seu dia a dia. E aí, quais ferramentas que eu usei? Quais ferramentas que eu usei para internalizar isso? Primeira coisa, toda vez que um pensamento negativo, algo que não está de acordo com aquilo que você quer para a sua vida, surgir na sua mente, você automaticamente imagina aquela cena e faz um X vermelho. Na hora. Apareceu alguma coisa na sua mente que pode te levar a procrastinar, que pode te levar a não atingir os seus objetivos, você pinta de vermelho. Faz um X vermelho. Com o tempo, você fazendo isso, a prática, como eu falei, a prática não leva à perfeição. A prática, ela leva à internalização. Entendeu? Não é a perfeição, é a internalização dos seus hábitos. E aí, quando você internaliza esse hábito de literalmente qualquer coisa negativa que te afasta do seu objetivo, que te afasta do seu sonho, aparecer, você pintar de vermelho, você vai estar realmente usando a sua metaconsciência. Você vai estar literalmente usando a sua consciência, o seu eu superior, o seu eu que não vê a mente como eu próprio, o seu eu que vê a mente como uma ferramenta para conseguir alcançar aquilo que quiser na vida. Porque a nossa mente, ela pode aprender qualquer coisa. Basta que você a desafie, basta que você a ensine a trabalhar no que você quer trabalhar. No livro O Poder do Hábito, tem um recorte, uma história, onde o autor traz para nós uma história fantástica de um time de futebol que não vencia há mais de 20 anos. Não vou recordar agora o nome do time, mas era um time que não vencia há mais de 20 anos, um time de futebol americano lá dos Estados Unidos. O treinador começou a literalmente usar essa questão do subconsciente, que eu estou te dizendo aqui, para fazer com que os jogadores observassem deixas, observassem gestos no corpo do adversário e pudessem ler o adversário de forma antecipada. Eles treinaram tanto isso a ponto de internalizar esse hábito. Consequência, se tornou um dos times mais vitoriosos dos Estados Unidos no futebol americano. Por isso que eu digo, a nossa mente ela pode aprender qualquer coisa, até mesmo deixar de ser medíocre, deixar de ser uma mente procrastinadora que não faz o que tem que fazer para atingir aquilo que você sabe que vai te fazer bem, aquilo que você sabe que vai mudar a sua vida e se tornar uma mente realizadora. Uma mente que não procrastina. Por quê? Porque você não vai mais ser a sua mente. Você vai ser aquele que controla a sua maior ferramenta, que é a sua mente. Ferramenta. Não você mesmo.
Apenas uma mera e simples ferramenta. Trate a sua mente assim e você vai passar a ter os resultados mais extraordinários que você já viu em alguma pessoa. Passo 1. Se identificar como alguém fora da sua mente. Fazer a técnica do observador, meditar observando os seus próprios pensamentos. Passo número 2. Entender que os seus pensamentos são coisas, podem ser mudados e devem ser mudados. Passo 3. Criar o hábito de trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. E o passo 4 é finalmente a metaconsciência. É finalmente você se separar da sua mente ferramenta para a sua mente consciência, a sua metaconsciência. Se você gostou do vídeo, achou que esse vídeo te mudou de certa forma, te deu insights, te deu ideias diferentes sobre o que é a mente e o que é a consciência, deixe seu like aqui embaixo, comente a palavra mentalidade, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!